Bom, pessoal, conforme combinado, estou aparecendo aqui para falar um pouquinho sobre esse comentário aqui. Deem uma olhadinha. Esse comentário, ele tem tudo a ver com os stories anteriores que eu havia feito, falando sobre fadiga adrenal. Então, eu vou explicar um pouquinho mais, a fundo sobre a fadiga adrenal. E eu estava justamente falando sobre a fadiga adrenal dentro do contexto do autista, mas é óbvio que isso não se restringe ao autismo, é uma condição que pode acometer qualquer pessoa. Então, o que acontece? Quando nós estamos sob uma situação de estresse crônico, e aí o que pode causar esse estresse, gente? Pode ser desde um estresse emocional até mesmo estresse físico. Isso varia. Então, assim, por exemplo, estresse físico, privação de sono, privação de alimentos, pode também estar relacionado a infecções, inflamação crônica, doenças de um modo geral, tá? Então, tudo isso está ligado a um estresse físico e também o estresse emocional, que daí é como a gente lida com as situações do dia a dia, como aquilo emocionalmente vai nos abalar no dia a dia, né? Então, situações de muita cobrança, situações em que as pessoas querem coisas que estão fora do meu alcance, situações em que eu tô chateada porque eu tô tendo que fazer determinada coisa, enfim, né? Então, e aí vai variando de acordo com o contexto de cada pessoa, tá? Mas, enfim, essas são as principais causas relacionadas. E o que acontece? A gente produz um hormônio muito importante que se chama cortisol. Esse cortisol, ele precisa estar nos níveis adequados, né? Ele não pode estar de mais, ele não pode estar de menos. E o cortisol é esse hormônio do estresse. Então, nós precisamos dele no dia a dia, né? Então, geralmente o cortisol, ele faz uma curva, né? Então, ele vem bem alto, né, no começo do dia e ele vai caindo ao longo do dia. Esse seria o padrão normal do cortisol. E quem produz esse cortisol é uma glândula que fica em cima do nosso rim que se chama adrenal. Por isso que se chama fadiga adrenal. Então, quando eu estou sob uma situação de estresse crônico, que eu demando cortisol, o tempo todo eu estou estressada, o tempo todo eu tenho situações ali que mobilizam essa produção de cortisol, chega um certo ponto em que essa glândula não dá mais conta de continuar produzindo essa demanda tão alta de cortisol. E aí a gente tem, então, uma mudança no nosso padrão de produção de cortisol, né? Que no início ela pode até fazer um pico para mais, mas depois a tendência é que ela realmente fique sempre menos do que deveria, né? A produção sempre inferior, que é o que a gente chama então da fadiga adrenal. E isso gera vários sintomas. O principal é o cansaço, essa falta de iniciativa para fazer as coisas do dia a dia, mas existem outros sintomas super significativos que afetam muito a qualidade de vida do paciente. Então, além desse cansaço excessivo, a gente pode apresentar também ganho excessivo de peso ou perda de peso inexplicável, né? Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, desejo por sal, desejo por açúcar, dores pelo corpo e também reduz o nosso limiar de irritabilidade. Imagina tudo isso num autista, né? Então, existe sim uma ordem para a gente trabalhar a saúde integral dessa pessoa autista, né? E que ela precisa ser seguida, porque justamente muitos deles vão enfrentar algum desequilíbrio no seu eixo neuroendócrino, especialmente voltado para essa parte relacionada a estresse crônico, fadiga adrenal. Tá? Então, imagina a situação da pessoa autista que está sempre sob muita demanda, né? Então, estão sempre querendo, porque a terapia serve para quê? Para a gente desenvolver habilidades. Então, se é uma habilidade que eu vou desenvolver, é uma habilidade que eu não tenho. Logo, é algo que me desafia, algo que eu vou precisar me esforçar. Se eu estou no ambiente escolar, muitas vezes as dificuldades próprias do autismo vão me trazer esse ambiente como um ambiente extremamente desafiador, né? Eu preciso socializar, para mim isso é difícil, eu preciso aprender, só que faltam várias habilidades muitas vezes para que eu consiga aprender, então é muito mais desafiador, eu tenho que ficar sentado, mas eu tenho uma estereotipia, eu tenho uma agitação motora. Entende? Então acaba sendo um dia de muita sobrecarga,
né? Por isso que é comum esses indivíduos apresentarem esse tipo de situação. E se a gente não cuida desse tipo de situação, o resto não vai para frente. Inclusive as próprias terapias, tá? Então, muitas vezes o paciente ele fica estagnado e a gente fica pensando, vamos aumentar a carga horária de terapias porque está um pouco estagnado. Olha a confusão. Então, assim, isso aqui não é para falar que o paciente não deve fazer terapia, que é ruim para ele fazer terapia de jeito nenhum. Mas existe um momento, né? Existe um momento da gente implementar esse tratamento, acrescentar nesse tratamento e nem sempre é no primeiro momento. Esse é o grande ponto. É só a gente transferir isso para nossa vida, né? Para uma pessoa qualquer. Não é em todo momento de vida que a gente vai conseguir ter uma grande sobrecarga de trabalho, fazer faculdade, trabalhar 12 horas, estudar quando chegar em casa, dormir menos. Entende? Em algum momento da vida a gente até consegue levar uma rotina assim, mas não é em qualquer momento da vida que a gente consegue sobrecarregar a nossa rotina e dar conta com saúde mental. Então, eventualmente, desacelerar é sim um ganho para o paciente, como foi dito naquele comentário inicial. Porque às vezes o paciente ele precisa ajustar coisas do ponto de vista realmente neuroendócrino. Ele precisa ajustar esse organismo, ele precisa, enfim, né, de outro tipo de suporte, né, para que então ele esteja no seu melhor para fazer uma grande carga horária de terapia, se for o caso, para então ir para a escola, ir fazer terapia, e não sei o que, entende? Então, a grande questão, e que ninguém levanta, né, eu não vejo as pessoas falando, é essa, né? É o momento. Em que momento do tratamento nós estamos com essa criança? Né? Então, às vezes a gente atribui agressividade, comportamentos disruptivos, é sensorial, porque precisa modular, treinar mais esse comportamento. E às vezes piorando, né? Falando, poxa, que precisa então de mais. O estrago, às vezes, é muito complexo, né? E aí a criança não tá dando conta demais, então vamos entrar com a medicação. Vamos dar uma sedadinha nessa criança, né? Cara, é complicado, né? Então o que eu vejo, assim, cada dia mais, quanto mais eu atendo paciente autista, mais coisa absurda eu vou vendo, né? Eu acho que eu já... Assim, lógico, eu não acho, né? Eu tenho essa pretensão que eu acho que eu vi de tudo, mas assim, a gente já viu várias coisas, né? E aí cada vez você vai vendo coisas mais absurdas. Criança com 5 anos usando 3 medicações controladas. Gente, pelo amor de Deus. Olha, não é fácil ser autista, viu? Não é fácil ser autista e não é fácil ser autista no Brasil ultimamente, porque tá difícil.